Bom, boa tarde para todos. Inicialmente, em nome do Ministério de Minas e Energia, agradecemos o convite de estar presente nesse evento. A dimensão dele mostra a importância da bioeletricidade no cenário energético brasileiro. Eu vou procurar me situar dentro dos 10 minutos, seguindo a regra aqui, de tal maneira que abra mais espaço aí para as perguntas e o debate. Bom, o assunto que eu vou trazer aqui é a questão da mesa do painel 5, bioeletricidade, desafios para crescer. E vou falar sobre a bioeletricidade na matriz de eletricidade do Brasil, situação atual e perspectivas futuras. Bom, algumas das coisas que eu vou colocar aqui já foram ditas, mas só por uma questão de manter o raciocínio desde o começo até chegar ao final da apresentação, onde eu vou levantar alguns pontos referentes aos desafios que nós temos que enfrentar para poder alcançar, digamos, um papel relevante da presença da bioeletricidade no cenário energético nacional. Essa primeira transparência mostra uma informação muito interessante, eu acho que já deve ter sido falado, onde apresenta aqui a comparação do mundo no ano de 2008, é a última referência, já teria valor de 2009, mas não muda muito, e o Brasil de 2010. Aqui é a matriz energética com todos os energéticos e a participação de cada um desses energéticos. Quer dizer, a participação em percentagem desses energéticos. A gente observa quando olhamos o mundo que, como é de conhecimento geral, o mundo utiliza fundamentalmente os combustíveis fósseis. Quer dizer, o petróleo com 33%, o carvão com 27%, gás natural com 21%, isso dá 80%, 81% da energia que o mundo utiliza vem dos combustíveis fósseis. E complementado por algumas fontes adicionais. Quando se olha a matriz brasileira, volto a me referir que aqui inclui todos os energéticos, inclusive a energia elétrica, uma parte é transformada em energia elétrica. A gente vê que o petróleo está um pouco acima da média mundial, 37%, e a nossa política é reduzir isso ao longo do tempo. E aparece aqui algumas fontes interessantes, inclusive a última lá no final, que só tem no Brasil, derivados energéticos da cana-de-açúcar, que é o etanol e o bagaço na produção de calor e energia elétrica. O mundo utiliza zero e o Brasil é a segunda fonte da nossa matriz energética, com 17%, e a terceira é a hidroeletricidade, com 14%. Então já se vê a importância da bioeletricidade, tá certo? E do uso da cana e os seus derivados energéticos. Tá certo? Quando nós vamos para a energia elétrica, a situação fica mais favorável para o Brasil. Esqueci de falar, como também é amplamente conhecido, na matriz energética brasileira, cerca de quase 46%, 47% é de fontes renováveis, enquanto o mundo trabalha com cerca de 13%, 15% de fontes renováveis para todas as energias usadas. Na energia elétrica a coisa é mais favorável. A gente observa que o mundo continua utilizando os combustíveis fósseis, enquanto que o Brasil se destaca aí a hidroeletricidade, com 80% de participação, tá certo? Em termos de oferta de eletricidade, complementada por duas fontes que estão aí disputando a sua participação, que são os derivados da cana, da produção de energia elétrica, e o gás natural, com participações muito semelhantes, 5,1%, 5,7%. E as demais fontes que são complementares. Bom, esse é o quadro atual de participação e da importância da bioeletricidade e a bioenergia de um modo geral. Aqui é o cenário demográfico e econômico que nós temos no último plano decenal nosso aprovado. Estamos com um novo plano em consulta pública, mas aqui eu estou me referindo ao plano em vigor hoje, que vai até 2019. E o importante é a evolução da energia, do consumo, a oferta interna de energia elétrica nesse horizonte de 10 anos. O nosso cenário prevê um crescimento de 5,1%, a evolução do consumo de energia elétrica per capita no Brasil vai de 2.200 para 3.400, que é um crescimento significativo, e aparece um dado aí que mostra o desafio que o Brasil tem para enfrentar. Se nós considerarmos todas as instalações para a produção de energia elétrica, inclusive a autoprodução, tipo a indústria de papel e celulose, que tem uma importância grande em autoprodução, nós precisamos instalar cerca de 7 mil megawatts por ano, que dá, sei lá, 71 mil megawatts de instalar nos próximos 10 anos, que é um desafio grande diante do pouco mais de 100 que nós temos atualmente. Bom, interessante destacar é como isto vai ocorrer em função das políticas energéticas que são adotadas pelo Ministério de Minas e Energia
para os diferentes energéticos. Essas políticas são estabelecidas a partir do nosso planejamento de longo prazo, onde se procura, de alguma maneira, priorizar certos aspectos. Primeiro, a competitividade. A competitividade para ter a modicidade tarifária. Depois, aspectos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa. Então, o Brasil tem uma situação privilegiada porque, do ponto de vista de competitividade, a hidroeletricidade é aquela que apresenta as condições mais favoráveis, seguida atualmente da eólica e da biomassa a partir do bagaço de cana, as duas muito semelhantes. E depois vêm as demais fontes. Do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, a eólica e a biomassa é aquela que apresenta, depois da nuclear, as condições mais favoráveis, logo em seguida pela hidrelétrica. Então, a política do Ministério de Minas e Energia é criar uma situação em que o crescimento do nosso sistema, a energia futura, seja baseada em hidroeletricidade, biomassa, no caso a bioeletricidade do bagaço de cana e eólica. Essas três fontes que são competitivas, baixas emissoras de gases de efeito estufa, e o Brasil tem um potencial muito grande. É claro que as demais fontes têm um papel complementar, como a questão do gás natural, em função da oferta futura do gás natural. Quando nós olhamos essa comparação aí, de 2009 e 2019, nesse horizonte de 10 anos, nós vemos a redução do petróleo, nós vemos que a biomassa mais do que dobra a sua participação nesse horizonte, de 4,5% para 8,5%, isso em função da oferta do combustível, que eu vou me fazer uma referência logo em seguida. Nós temos também um crescimento do gás natural, em função de perspectivas de produção interna no mercado brasileiro, mas o gás natural não chega a ser equivalente ao crescimento da biomassa. Nós vemos que a biomassa é a segunda fonte de energia, o gás natural a terceira, e tem aí a eólica no final, que aumenta em 10 vezes a sua participação, chegando a um pouco mais de 2%, que é um número bem razoável em função das suas características. A eólica e a biomassa tem outro aspecto importante, que ela é complementar ao sistema hidrelétrico. Na medida que eu tenho vazões desfavoráveis, eu tenho mais vento e mais biomassa. E assim a coisa fica extremamente favorável em termos dessa complementação dessas duas fontes energéticas para o atendimento do sistema elétrico brasileiro. Bom, aqui mostra a evolução desses 10 anos, onde a gente observa que a hidro tem uma participação da energia futura dos 70 mil megawatts que nós vamos acrescentar. A hidrelétrica entra com 40 mil, que é 56%, baseada em usinas na Amazônia e outras hidrelétricas também, e algumas pequenas centrais hidrelétricas, o Madeira, o Belo Monte e assim por diante. E a segunda fonte do futuro desse incremento, com 14%, exatamente é a biomassa, que tem realmente esse papel importante, tá certo? E a eólica também tem um destaque aí. A parte de óleo é função do leilão de 2008, que naquela ocasião o país não estava com os projetos hidrelétricos, e a eólica e a biomassa ainda estavam numa fase inicial de competitividade, então tivemos um programa de óleo um pouco maior do que aquilo que seria desejável, que foi planejado. Mas a gente observa que a energia do futuro está muito baseada na hidrelétrica, na biomassa, na bioeletricidade e na eólica. E para finalizar, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas eu coloco aqui só 5 preocupações no que diz respeito aos desafios que nós temos que enfrentar para que a biomassa continue tendo um crescimento sustentável da forma que está sendo colocada. Primeiro, é muito importante que não haja uma competição, como não há no Brasil, entre alimentos e energia no campo, ao contrário do que acontece em outros países, e há uma crítica internacional de que isso poderia acontecer. Nós temos que manter a sustentabilidade da produção de alimentos e da agroenergia de uma forma sustentável, sem agredir os nossos meio ambiente, os nossos sistemas como a Amazônia, Pantanal e assim por diante. Segundo, é algo que o Ministério tem trabalhado muito na cenário internacional, que nós queremos que o etanol seja, de fato, uma commodity internacional, de tal maneira que crie-se um mercado com segurança, com outros países que podem abastecer, para dar tranquilidade de oferta de energia, de etanol e de preços também. É o caso do Japão, que pode ser um país importador de etanol. Então, isso é realmente importante, não pode ser só o Brasil o grande produtor. Nós temos que fazer com que países que têm uma vocação, como africanos, etc., passem também a entrar nesse mercado. A eficiência da usina é muito importante.
Não temos dúvida de que é preciso investir em tecnologia. Hoje nós temos só cerca de 15%, 20% das usinas que produzem etanol que têm excedente de energia elétrica. Então é preciso aumentar a pressão da caldeira, é preciso fazer um esforço para tornar o processo mais eficiente e competitivo. Isso implica em ter investimentos adicionais, financiamento dos órgãos financiadores, de tal maneira que não só o aumento do combustível, que é a biomassa e a palha, permita, de forma a tornar o processo mais eficiente. E, finalmente, a competitividade, que também é importante para a modicidade tarifária, ela já é a terceira fonte após a hidrelétrica e eólica, e devemos manter essa competitividade para viabilizá-la do ponto de vista econômico. Eu acho que passei talvez 1 minuto do meu tempo, mas está dentro da tolerância. Obrigado pela atenção e nos debates poderemos retornar alguns dos aspectos trazidos aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Altino. Ficou dentro do desvio padrão, pode ter certeza, doutor Altino. Doutor Miguel, da CPFL, tenha bondade. Mostrar como funciona. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do Ethanol Summit, em especial ao Gilmar, pela oportunidade de estar aqui participando desse painel, discutindo um pouco com vocês a bioeletricidade no Brasil. Eu gostaria de começar falando um pouco dessa empresa que a CPFL e ERSA criaram há pouco mais de um mês, a CPFL Energias Renováveis. Ela nasce com a fusão dos ativos renováveis da CPFL Energia, ou seja, as pequenas centrais hidrelétricas, as usinas de biomassa e as eólicas, com a ERSA, que é uma empresa existente no mercado aí há cerca de 5 anos e que focada justamente nessas fontes de energia. De cara, forma-se uma das maiores empresas de energia renovável da América Latina, focado, então, nessas 3 fontes de energia, com 648 megawatts de capacidade instalada já em agosto, chegando, então, em 2012 a 906 megawatts, e isso vai crescendo até cerca de 2.000 megawatts em 2015. Há um portfólio grande de projetos em desenvolvimento e em estudos que possibilitará nos levar a essa meta que a empresa tem. Essa empresa, então, tem como principais acionistas a CPFL Energia, com 63,6%, e a ERSA, ou seja, os acionistas da ERSA, Banco Pátria, Itamparc, o BTG Pactual, BBI, a GMR DEG, com os 36,4%. Indo um pouco, então, para o crescimento da bioeletricidade, pouco antes de começar aqui o painel, conversando lá fora numa pequena roda, eu estava me lembrando que em 2000, quando eu entrei no grupo CPFL, a CPFL tinha no seu portfólio de compra de energia de biomassa poucos contratos e uma quantidade que seria irrelevante frente ao consumo do Brasil. Então, em 10 anos, houve uma evolução significativa nas regras, nos